Galera rubro-negra e flamenguistas, vamos conferir aqui o Equipe F. Até a 38ª rodada, o Flamengo vai assumir. Vamos levantar essa taça do Campeonato Brasileiro, sim. E da Libertadores também. Quer dar campeão para Palmeiras ou Flamengo, dependendo de cada rodada. Não é assim, tem campeonato. Ó, crédito de imagem referente a esse corte para ESPN Brasil. Link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Flat, viu, sininho? Chega com like porque ajuda demais. E aqui é Mengão, vamos para cima. Não tem Oswaldo Pascoal hoje, mas o Equipe F tá recheado de comentarista bom e vamos ver o que eles têm a dizer aqui agora sobre essa rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, porque só dá emoção. O Flamengo, ele faz tudo pensado. Vamos conferir. É o Palmeiras, e tem uma coisa também, tá uma ansiedade pra acabarem com o campeonato, porque assim, quando o Palmeiras perdeu pro Bahia, aí a torcida do Palmeiras falava assim, acabou. Não falavam? Entrega a taça pro Flamengo. O Luiz, O Luiz. O estagiário. Você falou das minhas férias, eu saí de férias, o Flamengo era o melhor time da última semana. Eu voltei para o Palmeiras. E era mesmo. E assim, se a gente parar pra Então, pensar... mas aí hoje, o que o rubro-negro tá falando? Acabou o campeonato. Acabou. Tá falando, Jailson? Tem 17, Calma, gente. Tem quantas rodadas ainda? Tem 17, 18 dias pro jogo da volta da semifinal, né? E aí começa a da discussão. Libertadores. Tem 2 meses para acabar o Brasileiro. Então, em 20 minutos, diria aquela querida rádio, 20 minutos, tudo pode mudar. Então, e é verdade. Assim, Poxa, o Palmeiras... Devagar com a dor, que esse santo é sempre de barro. Nos próximos 2 jogos agora, quer dizer, agora ele tem o Palmeiras recebe o Bragantino, Bruno Fux certo? muito bem, sim. Depois disso, ele vai ter Flamengo e Cruzeiro. Sim. Foram os 2 jogos que ele perdeu no primeiro turno da competição e o Flamengo voltou a ser líder. E os 2 da LDU, né? E no meio, os 2 da LDU ainda. E o que torna o Flamengo instável também, nessa última sequência, né? Que ele vem, que é Cruzeiro e Bahia, é o que tinha também causado algum dano ali no primeiro turno. Então, essas sequências, elas precisam ser observadas. Qual é a próxima sequência do Flamengo? O Flamengo, vai que o Flamengo me ganha já um clássico. Já é um Botafogo agora, não é? Vai que me ganha um clássico, como é que chega pro jogo contra o Palmeiras? Ou então, se ganha os 2, como é que chegam para a semifinal? Pra gente estar voltando aqui daqui a 2 semanas e falar, olha, o vento virou para cá, virou para lá, então o momento é do Palmeiras. Isso garante o quê? Isso garante uma paz momentânea. Uma estabilidade momentânea. Não dá pra gente cravar nada, seja pra LDU, seja pro duelo direto contra o Flamengo, seja pra daqui a um mês no Campeonato Brasileiro, a coisa tá muito aberta. Agora, é muito pouco provável que a gente termine, o final de novembro, dezembro, que a gente termine falando de algo diferente de Flamengo e Palmeiras pra Libertadores e Campeonato Brasileiro também. A temporada aqui no futebol sul-americano vai ser essa aí. Eu acho pouco provável que mude. Qualquer coisa diferente disso é um Cruzeiro arrancando para ser campeão. A gente fala até de porque Racing, também é verdade que nesses confrontos diretos entre eles, um tira ponto do outro, né, gente? Como o Cruzeiro e Flamengo empataram e agora você vai ter Flamengo e Palmeiras, daqui a pouco Flamengo e Cruzeiro, vai tirando ponto do outro. O Cruzeiro machuca o Flamengo, pode machucar o Palmeiras daqui a pouco. Pode. Eu lembrei da frase, eu até falei contigo, que não deu tempo da gente falar no Sport Center. O Leonardo Jardim, quando o Cruzeiro empata com o Flamengo, ele virou e falou assim, não vai adiantar nada empatar com o Flamengo se a gente não ganhar do Sport. O que aconteceu? O Cruzeiro foi e não ganhou do Sport. No jogo lá que o Sport jogou muito bem. Enfim, só que a gente fez o pós-jogo aquela vez e o Leonardo Jardim, ele pontuou lá na taxativa na coletiva. Não vai adiantar nada. E exatamente foi o que aconteceu. O Cruzeiro não venceu. Eu tô com o Pedro nessa situação da reta final do calendário aqui na América do Sul, né? Qualquer coisa que não envolva Flamengo e Palmeiras, o Racing, ou a própria LDU, ou o Cruzeiro fazendo uma arrancada espetacular, seria surpreendente. Eu acho que os 2 clubes estarão envolvidos, né, nessas decisões aí na reta final, obviamente tirando a Copa do Brasil, porque já estão eliminados. E no meio desses jogos todos e decisivos de Libertadores e Brasileiro, tem a questão das viagens. Também. Isso é muito desgastante, porque o Pedro estava lembrando, o Flamengo tem a viagem para a Argentina, mas no meio das viagens para a Argentina tem viagem para Fortaleza. Mas é também uma coisa que, por exemplo, o Palmeiras tem a viagem longa, antes do jogo contra o Cruzeiro, ele tem a viagem pro Equador, e aí o Abel até lembrou ontem. Desgastante. E jogo desgastante, é uma noite que você não dorme para logo na sequência você já enfrentar o Cruzeiro. A oscilação do Flamengo, para mim, tem a ver com uma ansiedade de responder à evolução do Palmeiras e também é uma sequência. E o Flamengo, claro, o jogo de ontem impacta no Flamengo do meio de semana. Com certeza. Um vai condicionando o outro. Com certeza. E o Palmeiras precisa ficar atento e olhar para o vizinho, sim, porque ao mesmo tempo que a gente fala das viagens do Palmeiras, os próximos dias para o rubro-negro, eles são, entre aspas, melhores. O Flamengo teve o descanso da data FIFA, em que pesem muitos jogadores convocados, beleza, só que tem um período de treino. Agora nem teve, né? E agora nem teve jogador convocado. Agora ele tem. Vamos lá, pro Flamengo, pro Brasil, no caso. Você tem jogo em casa, Botafogo, Rio de Janeiro. Semana que vem, Rio de Janeiro.
ida da Libertadores, Rio de Janeiro. Você tem 10 dias só no Rio. Você não sai, você não tem aeroporto, você não tem dia de treino perdido. Fora isso a data FIFA impacta. que já passou. Você só vai viajar assim daqui a 2 semanas, aí você vai emendar. Fortaleza e Buenos Aires. Isso, enquanto o Flamengo nessa data FIFA teve todo o trabalho com os jogadores, o Palmeiras tem jogador no Uzbequistão, tem jogador na Coreia. Você teve quase 10 desfalcando. Isso, exato. Então, por isso que até o cuidado do Palmeiras em ter esses jogadores pro jogo de quarta, claro que quem puder jogar, vai jogar. Mas ele ninguém vai entrar com risco alto na quarta, porque ele sabe que na sequência tem esses jogos que são os decisivos da temporada. Por isso que a gente está falando da questão decisiva pelo caráter da competição da Libertadores, pela disputa de alto nível que tem e por toda essa questão logística. E aí a questão de calendário, que a gente está tão acostumado, infelizmente. Mas isso pode ser determinante também. Acho que é um ponto a ser considerado, assim como o fator Rio aí que o Pedro lembra muito bem para o Flamengo nos próximos jogos. Você vê o jogo do Palmeiras, do Uruguai contra o Uzbequistão, onde estão então o Facundo e o M. Martínez. Pior ainda, não é no Uzbequistão, pior ainda, é na Malásia. É mais longe ainda. Aí você tem o jogo da Argentina, do Flaco e do Aníbal, seria em Chicago, vai ser em Miami, mas isso fez com que o jogo de segunda passasse para terça. Então vai ser mais difícil ainda eles chegarem, apesar de ser um... Por isso que a gente não respeita a data FIFA, não dá pra falar que respeita tendo o jogo na quarta-feira. Aquele papo que eu tava falando do calendário. Não dá pra falar. Isso é uma grande... Aquele papo que eu tava falando do calendário, da data FIFA, que, enfim, pro ano que vem já ainda, né, não vai ter essa possibilidade, porque a data FIFA aqui no Brasil é enganação, pô. E quer dizer, você tá prejudicando os próprios times brasileiros e o Campeonato Brasileiro. É uma enganação, porque é o que eu falei, a data FIFA lá na Europa é o seguinte, beleza, você terminou o jogo terça, você vai jogar sábado. Você não vai jogar na quarta-feira tendo que fretar voo para fazer com que, botando lá recuperação no avião, para fazer com que o cara jogue no dia seguinte. Aqui a gente passa por um fenômeno no Brasil que é muito louco, que quando a CBF ela divulga o calendário, ela não se preocupa com o futebol brasileiro, ela se preocupa com a narrativa que ela constrói. Eu nunca me esqueço quando a gestão do Edinaldo, em 2023... divulgou que em 2024 vamos respeitar a data FIFA. Sim, E não parou na Copa América? Não. E quarta-feira tinha jogo respeitando 66 horas que estava não. Então, assim, se preocupa muito mais em vender uma narrativa que não existe do que em preservar o futebol. E isso não muda, é o que a gente está falando aqui. O Hugo vai ser titular contra imagina tivesse um outro contexto de Corinthians na temporada. O Ancelotti quer muito testar o Hugo. Ele ia deixar de testar o Hugo? Então, assim, você nunca está caminhando pelo bem do futebol brasileiro. Você está caminhando pelo bem da narrativa que você vai tentar engabelar, enganar alguém ali. É só aqui. E a gente... Bom, é na semana que vem, no domingo, né? Sim. Agora, quarta-feira, tem o... Flamengo e Palmeiras? Domingo, 4 da tarde. Domingo, 4 da tarde. Daqui uma semana. Exatamente, daqui a uma semana. Dá para projetar? Ou também não dá porque depende do que vai acontecer. Pra mim passa muito no meio de semana. Pra mim passa muito do que o Flamengo... Palmeiras nem tanto. Pra mim passa muito do que vai ser o Flamengo e Botafogo. E é um jogo mais difícil. Como o Flamengo... O Flamengo pode chegar com uma carga, porque o Flamengo tem todo esse cenário, esse contexto positivo teórico que eu falei aqui. Mas eu já não sabia que o Chelsea tinha falado. Mas pra mim tem a questão da ansiedade. Então... Sim. Que carga emocional de ansiedade você vai levar para esse jogo contra o Palmeiras? Uma vitória no clássico contra o Botafogo ou um tropeço? Para mim, passa muito por esse meio de semana. O Palmeiras nem tanto. O Palmeiras chega bem para esse jogo. O Palmeiras chega bem para esse jogo. O empate contra o Red Bull Bragantino não... mas tem um Red Bull agora no mesmo... Não vai mudar o que é o Palmeiras. Não é um clássico. O Flamengo e o Botafogo. O Palmeiras vem assim, ó. O Palmeiras vem assim. E o Flamengo vem tendo dificuldade contra o Botafogo nos últimos enfrentamentos. E assim, imagina você chegar num Flamengo e Palmeiras com 6 pontos de diferença. Isso pode pesar demais. Assim. Podem virar 9. Ou você pode ter a mesma pontuação e que pode virar 3 a favor do Flamengo também, Dom. Também, mas é que o fato do Palmeiras estar jogando melhor e de toda essa pressão, ansiedade que gera, acho que o contexto de pressão vai muito mais pro Flamengo neste momento. A batata quente hoje está no colo do Flamengo. É isso. Independentemente do que for Palmeiras e Red Bull Bragantino. Agora, dependendo do que for Flamengo e Botafogo, acho que você muda um pouquinho a configuração, até pro anímico do Maracanã no domingo. Você tropeçar na quarta-feira, Gelson sabe, a gente tá aqui, o anímico do Maracanã, ele joga a favor do Palmeiras no domingo.
Você primeiro passe errado. Mesmo sendo um Palmeiras e Flamengo? Sim, dependendo. Primeiro Você vencendo o Botafogo e sendo um jogo de pré-semifinal de Libertadores, você chega com outro Maracanã no domingo. Isso tudo muda. Você precisa olhar muito com carinho para esse jogo de quarta-feira. Tô com o Pedro nessa resenha. Tô com o Pedro porque, assim, muda completamente. Assim, o que a gente tava falando, o Palmeiras está vivendo a ascensão no momento chave da temporada. E no momento chave da temporada, o Flamengo tá baixando o nível. Então, assim, tem clássico. O Palmeiras vai com todo respeito. Mas os jogos do Flamengo também foram difíceis. Foram difíceis. E foi o que a gente até conversou. A gente mostrou. Foram jogos difíceis. Você tem os jogos com o Estudiantes, o clássico contra o Vasco. O jogo contra o Cruzeiro, o Bahia contra o Cruzeiro, boa. É a primeira vez que tem essa oscilação. Já é a segunda vez com o Felipe Luiz, mas é no momento chave dessa temporada, uma oscilação e é a primeira vez que tem uma pressão em cima de mudanças do Felipe Luiz. Não tinha essa... Pra mim, não teve essa mudança em cima... Essa pressão em cima de mudança no Felipe Luiz. Mas mudança no comando? Não mudança no comando. Mudança tática. Das mudanças mudança táticas, de peça. Entendi. O que tá acontecendo? Por que esse cara não tá jogando tanto? Por que trocou? Por que o Pedro não jogou? Por que o Pedro não tá jogando? Por que o Carrascal tomou lá a meia-direita já? Por que o Samuel Lino caiu nos últimos jogos? Então é a primeira vez que estão rolando essas conversas. E no Palmeiras não. No Palmeiras é o encantamento pela dupla. Entendeu? O elenco que é forte. O elenco que é forte. O 10 lá com 10 que acaba. O Rodrigues volta a marcar. O 10 desfalques do goleiro. O Fux virou o Beckenbauer. Por isso que eu tô falando. O DJ foi mandado embora. Mandaram o DJ embora, né, Bruno? Mas enfim, por isso que eu falei que o Bragantino e Palmeiras, eu concordo com o Pedro, não vai mudar muito o que vai ser do domingo. Pra mim, o Flamengo e Botafogo diz muito e que pode ser o clima do Maracanã no Flamengo e Palmeiras. Tu lembra daquela sequência do ano passado que a gente tava falando do Botafogo? Antes da questão... Qual era? Tinha um jogo contra o Atlético Mineiro, só que era um atrás do outro. Era Palmeiras, Atlético Mineiro na final já da Libertadores, o Inter, lembra? Que a gente falava das duas competições, que era o que era mais importante? Era o primeiro jogo lá contra o Palmeiras, porque era a disputa de título pelo Campeonato Brasileiro, e depois tinha a questão da Libertadores. E ali o Botafogo vence o Palmeiras, e depois disso... venceu o Palmeiras no Allianz. E foi ganhando todo mundo. Ganhou o Atlético Mineiro com um jogador a menos desde o início, ganha o Internacional... Pra mim, essa questão do calendário de agora, do Flamengo, é bem semelhante ao que o Botafogo viveu ano passado. E você lembra que o Botafogo chegou àquela... extremamente pressionado e embaixo. Exatamente. Tanto que o Palmeiras começa o jogo bem melhor que o Botafogo, aí tem um escanteio invertido, o Gregory faz 1-0. Acabou, mudou totalmente o temporada. Pra mim é bem semelhante nesse ponto. Mas eu não descarto também que... A chance de uma virada de chave. A gente lembra do que foi aquele 4-3 no Engenhão, no Newton Santos? Daquele Botafogo e Palmeiras, que o Tiquinho teve um pênalti ali para praticamente encaminhar o Botafogo. Então, assim, uma virada de chave a partir de uma vitória no clássico contra o Botafogo é muito... A virada possível para o Flamengo. Para o Flamengo, porque também parece que a gente está listando só problemas aqui. Então, assim, eu acho que a coisa é muito aberta por isso. O futebol brasileiro, ele tem... 10 meses aí, talvez, 9 meses aí de disputa a Vera, a partir de março ali até dezembro, 8, 9 meses. A gente tem sempre o grande time de abril e maio, o grande time do meio do ano, o grande time do pós-janela e o grande time da arrancada. No momento é o Palmeiras. Há um mês atrás a gente estava falando de Flamengo. Eu não consigo dizer que tem nada encaminhado. Eu acho que vai ficar entre esses dois. Agora, a coisa muda. Muito rápido, porque a temporada aqui é muito dinâmica e ela te imprime fatos novos a todo momento. É data FIFA, é recuperação de lesão, é crise de arbitragem, é crise fora de campo, é problema de não sei o que. Então, isso também te dá a chance, que é a história do quando o cara fala, né? Ele entra em crise domingo e se recupera na quarta. O futebol, ele permite isso aqui, essa loucura que é. Então, acho que não dá para encaminhar muito de que, fulano tá com mão na taça, acaba o campeonato agora. E até é muito aberto. O jogo do Botafogo, ele também é uma possibilidade de reconexão, como a gente fala, do Flamengo. E até para coisas mais curtas é difícil falar. Assim, você falar da questão da taça é ainda mais... tá mais distante. Falar em favoritismo, por exemplo, quem é favorito Flamengo e Palmeiras? Não dá para falar, porque o jogo de quarta-feira vai determinar para mim também esse cenário. Acho que isso pode ser impactado. Então hoje, o que a gente falou hoje pode ser na quinta-feira, mudou bastante. E pensando nos adversários que os dois têm de Libertadores na semifinal, do Flamengo é mais difícil? Seria um ano, ou talvez alguns meses. Acho que o Racing, ele tem toda uma atmosfera, tem, acho que, sido um time extremamente competitivo e que merece todo o respeito pela forma como ganhou, inclusive, de brasileiros na Sul-Americana, na Recopa, mas não é o mesmo time do ano passado, que ganha a Sul-Americana, que abre a temporada e ganha a Recopa.
Então, assim, pensando no nível dos dois adversários, na questão do Palmeiras ainda tem a questão da altitude, eu acho de um nível similar hoje. A dificuldade. Para mim, Palmeiras e Flamengo estão muito acima de LDU e Racing. Não, concordo. Mas, sim, em condições normais, não, mas pensando... literalmente, temperatura e pressão, sim. Só que você tem duas condicionais aí. Você tem como o Flamengo vai chegar para esse jogo de ida no Maracanã, onde ele tem que fazer placar, e como o Palmeiras vai se portar. E não dá para prever, independentemente da fase do time, não dá para prever como ele vai se portar numa altitude. Não tem como. É humanamente impossível. Mas o Palmeiras normalmente vai bem na altitude. Mas eu não posso falar isso agora, normalmente vai bem. Mas aí você tem um jogador específico que ele sente muito daquela vez. Porque, por exemplo, eu já fui trabalhar em altitude aqui 2 vezes. E uma vez eu não senti absolutamente nada, na outra vez eu não conseguia trabalhar por conta do peso da cabeça na mesma cidade. Então, é muito específico. Em condições normais, Palmeiras, para mim, é muito favorito contra a LDU e Flamengo é favorito contra o Racing. Só que eu não sei também, e não é querer ficar em cima do muro, eu não sei como é que o Flamengo vai chegar. Tem 2 jogos no meio muito grandes, Botafogo e Palmeiras. Como vai ser o caldeirão do Flamengo para esse jogo de ida, que é onde ele tem que fazer? A gente lembra como foi o jogo de ida? Já isso estava lá, se não me engano, Estudiantes? Tava. Você tava. Como é que foi o jogo de ida do Flamengo no Maracanã contra o Estudiantes? Difícil. Até o roubo, um banho de bola. Até o roubo, uma grande atuação. Só que aí, como é que você vai pra lá? Não, tava na volta. Na ida eu não tava. Então, acompanhou, imagina. Acompanhei. Foi um banho de bola. Tava na Argentina. Um banho de bola, só que condicionado por um erro. Foi. Que transforma todo... Aí depois tem o empate contra o Vasco e depois você tem o jogo da volta, que é um apavoro. Então, assim, você precisa entender muito qual é a condicional desse jogo. Sim. Em condições normais, a bola, eu tô com o Donk. Não é aquele Racing do ano passado. É o Flamengo com capacidade de se reconstruir nessa data FIFA de treinos nos próximos 10 dias. Agora, não dá para prever o que é, às vezes, um erro, um lance, uma altitude. Um Palmeiras que encaixa um jogo muito bem certinho, mas toma um gol na altitude que não estava no script, por cansaço. Não no nível de favoritismo, mas o São Paulo não fazia um mau jogo contra ele. Não, ele era melhor. E aí ele jogava melhor. Não era melhor quando tomou o segundo gol? Pelo amor de Deus. Só que aí só muda o tempo do São Paulo lá, quantidade de gol que o São Paulo perdeu. Exato. Verdade. E aí o placar acaba condicionando. Se não tivesse condicional, era muito quando eu digo, eu não tô querendo falar de no nível de favoritismo de um para outro. Pensando assim, qual o desafio maior hoje? Enfrentar um LDU ou enfrentar um Racing? Eu acho o nível um tanto quanto similar. Você acha, não? Eu vejo dessa forma, assim, não acho que é uma disparidade tão grande entre os dois. E o fato do Flamengo fazer o segundo jogo fora e o Palmeiras o segundo em casa? Eu sinceramente, eu preferia fazer o segundo jogo em casa, mas eu não... Você não acha que isso é decisivo? Não acho que é decisivo, o Flamengo sinceramente. construindo uma boa vantagem em casa, eu acho que a gente precisa olhar para esse Flamengo e entender que não é o Racing de outrora e falar que esse time tem condição de suportar a Avejaneda com uma vantagem de 2 gols que seja, eu acho. Sim. Então, eu me peguei pensando na sequência que o Pedro falou, dos 3 jogos dentro de casa no Maracanã. Palmeiras e Racing. Por exemplo, Botafogo e Palmeiras, tá? Botafogo no Newton Santos, né? Não, no Rio de Janeiro. No Rio. Aí você pega Botafogo, aí você não consegue ganhar do Botafogo, você não ganha do Palmeiras, aí já vem aquela... Aí o Racing vira o Boca dos anos 2000. Libertadores é obrigação. Não, aí o Racing aí em você casa já entra no Maracanã daquele jeito. E 2 passes errados com 10 minutos de jogo, esquece. Já vem a avalanche. E aí são 2 resultados que podem acontecer. 2 empates, por exemplo. Por isso que eu tô ponderando que o Pedro pontuou muito bem. Não é ficar em cima do muro, mas é que vai pesar muito essa sequência. Sim. A sequência vai dizer muito do que vai ser esse terceiro jogo, né? Do que vai ser o terceiro jogo da sequência, que é esse jogo do Racing. Então você já acha que o Felipe já tem que dar um recado como esse que o Abel deu? Em relação à torcida? Mas ele já falou, pô. Ele já tava falando lá do Samuel Lino, que a torcida já tá pegando no pé. Ele falou, o Samuel Lino vai ser os pontas do futebol brasileiro, são os caras mais fáceis de você vaiar. Sim. Por quê? Porque eles são os caras que vão arriscar o drible e provavelmente eles vão errar. Então ele já meio que nas entrelinhas, ele já foi falando ali alguma coisinha, entendeu? E tanto que alguns torcedores foram lá. Ele tem tamanho pra falar. E tanto que alguns torcedores foram lá, tem que melhorar e tal, o time não tá jogando, o time caiu muito de rendimento. Por isso que está tendo muito dessa discussão, dessa polaridade. Mas eu não tinha pensado na sequência. A sequência que o Pedro falou, para mim, é importantíssima para mim. É ponto-chave da nossa discussão. Como vai ser o clima do Maracanã lá contra o Racing, né? No terceiro jogo da semifinal. Flamengo, em relação à Libertadores. Se você para pra ver, hoje é dia 12. Do dia 12 ao dia 29, o Flamengo joga um ano dele. Mas o Palmeiras também. Não, mas o Flamengo joga o ano dele
com uma dose de pressão que o Palmeiras não tem hoje, para um time que um mês atrás era o melhor. Tava, o melhor a discussão era tem estofo para brigar pelos dois. O Cruzeiro não joga, porque o Cruzeiro só vai ainda... O Cruzeiro ainda tem aquela história de, não, mas a minha Copa do Brasil a Copa do Brasil lá no final do ano. E além disso, a gente falava do Flamengo, e até eu falava, e na minha cabeça era isso, você olhava o Flamengo naquele momento jogando esse futebol, ali diante das férias do Pedro que ele mencionou, e a perspectiva era, cara, imagina em outubro, esse time vai estar voando, com o Saúl adaptado, com o Jorginho cada vez mais entrosado. Ainda vai melhorar. Então a perspectiva não era que o Flamengo fosse se manter, não. A perspectiva era que ele melhorasse. Só que isso não aconteceu. E aí entra o futebol, né? O que é o futebol? O Jorginho se lesiona, o Jorginho fica fora, aí começam as adaptações, né? O Carrascal ganha lá a vaga pelo lado direito, o Felipe Luiz, por escolha, saca o Pedro e entra contra quem? Que ele entrou sem centroavante, que a gente falou? Cruzeiro, né? Cruzeiro. O time rodava a bola de um lado demorou pro outro, pra colocar o Pedro, rodava depois de um mais lado na reta pro outro. final. E o Plata, que na teoria teria que ser o centroavante. Só que o Plata vem jogando de meia direita aberto, sei lá, 3, 4 meses. Então acho que na cabeça do próprio Plata, ele estava se movimentando, fazendo a questão assertiva, o que era combinado, só que ele não entendeu que ele estava jogando de centroavante na ocasião e não aberto pelo lado direito. Então também tem essa questão das mudanças táticas para mim, que diferentemente, por exemplo, o que o Palmeiras, o Abel Ferreira mudou taticamente na hora que ele bota a dupla, que dá completamente certo. Sim. Era uma situação que a gente já falava aqui também. Mas deu Jailson foi o primeiro a falar aqui. Essa situação foi até interessante, mas enfim, deu completamente certo a questão da dupla, e aí no momento que o Felipe Luiz tenta fazer a troca, não dá certo. Tanto que agora o Dom, que foi brilhante para mim, quando ele falou nessa semana no Sport Center, falou: a pausa da data FIFA pro Flamengo pode ser perfeita, porque é o momento que o Felipe Luiz vai ter para treinar, ninguém foi convocado, e ele pode testar mudanças porque o time parou. E aí, para mim, entra também o trabalho dos outros treinadores, que aí, enfim, os torcedores muitas vezes não conseguem entender. Mas os outros estão olhando, né? Exatamente. Tá vendo qual é a forma que o Flamengo tá jogando. Cara, lá na Argentina, vendo o jogo contra o Estudiantes, lá o Domingues, era nítido que o que o Domingues pensou em fazer com o Flamengo, ele conseguiu. Era muito óbvio de lá, dá a bola, deixa o Jorginho com a bola e a gente prende todo mundo. Ninguém. E aí a parte ofensiva do Flamengo, ninguém tinha mobilidade, ninguém se mexia. O Jorginho carregava e não tinha pra quem tocar. E aí veio o escarcel em cima do que foi a partida do Jorginho. Errou muito e tal, mas ele caiu na armadilha. A gente falava do Felipe Luiz, tem um ano como treinador, ele ainda vai aprender muita coisa. Lá contra o Dorival, contra o Corinthians, o primeiro tempo do Corinthians, a dúvida do que o Ranieri vai ser volante. Não. O Ranieri vai ser zagueiro pelo lado esquerdo. Coisa que o Ranieri mal fez no ano todo. E aí era o Mateuzinho toda hora nas costas do Samuel Lino aqui pelo lado direito, no caso pelo lado esquerdo do Flamengo. O Samuel Lino era a dúvida. Tinha um ponto de interrogação na cabeça do Samuel Lino lá da televisão, que era nítido. O que eu vou fazer? Eu vou correr aqui no Mateuzinho ou eu vou fechar o meio? A gente faz a pressão ou a gente desce? E ali o Flamengo flertou muito com o risco, o Yuri Alberto acabou perdendo pênalti e veio a virada lá no segundo tempo. Então, assim, tem outro time. É porque enfim, eu não gosto de entrar nessa discussão, mas tem outro time, tem outros treinadores, tem estratégia e tem estudo. Então, os time deixou de ganhar, os adversários também estão estudando. Exato. Então, enfim, isso. Domingo que vem, muitas dessas respostas, domingo que vem, nesse mesmo horário. Estaremos no pós-jogo. Nesse mesmo canal, hein, Pedro Ivo? Porque o jogo é domingo que vem entre Flamengo e Palmeiras às 4 da tarde. Isso. Então a nossa programação aqui vai estar quente também na semana que vem, tá? Envolvendo, claro, galera. Tá aí, o pessoal quer adiantar o final do campeonato, mas não tem como adiantar sem jogar. Existe 12 rodadas ainda e tem campeonato. Cara, a gente tá ali na ponta, pra que se estressar? Não adianta terminar o campeonato antes da hora. Flamengo vai chegar lá na ponta e levantar essa taça. Começamos agora, pegamos o Botafogo, vamos ganhar sim. Lá dentro do Newton Santos, tá em casa. Flamengo não viaja para tão longe, ali dentro de casa mesmo. No domingo, Palmeiras, jogo esperado. E o torcedor é normal ficar ansioso, ali a flor da pele e tudo por esse jogo, porque a gente é um ser humano em si. Mas os jogadores têm que ser trabalhados, os caras estão acostumados com isso, só fazem isso, tem que estar focado os 90 minutos, mais os acréscimos. E eu acredito no Felipe Luiz, cara, o Felipe Luiz tem crédito sim. Nenhum técnico, volta a dizer, nenhum técnico depois do Jorge Jesus não fez o que ele tem feito até agora. Não tem. E ele tem mérito sim, vai ganhar, vamos ganhar sim.
e vamos continuar lá na ponta no final da 38ª rodada. É Flamengo. Flamengo é vencer, vencer, vencer. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com o like porque me ajuda e eu agradeço. Compartilha, comenta, dê sua opinião, ajuda demais e tamo junto até a próxima. Saudações rubro-negra.